Olá, meu nome é Uli Sampaio, eu sou do time de Community da Elastic. Muito prazer. Para quem não sabe, a gente lançou faz pouco tempo um programa de reconhecimento da comunidade, o Elastic Contributor Program. E hoje eu trouxe uma participante da edição piloto no Brasil, e ela também participou da edição global, lançada ano passado. Bia, fala um pouquinho de você pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Como a Uli falou, eu sou a Bia. Meu nome é Beatriz Oliveira, mas todo mundo me chama e me conhece por Bia. Eu estou envolvida aí no universo de comunidades desde 2017. A minha motivação para contribuir com comunidades foi principalmente poder ajudar a melhorar o engajamento de mulheres na área de tecnologia, porque a gente sabe que a participação feminina ainda é muito baixa na área de tecnologia. Então, a minha motivação principal de estar no meio de comunidades é essa. E contribuindo com a comunidade de Elastic especificamente, eu comecei em 2019, mas a minha primeira experiência com o Elastic no mercado, enfim, trabalhando mesmo com a solução, foi em 2018. Eu fiquei sabendo do programa de contribuição na época que foi divulgado aqui no Brasil, o programa piloto, e o que mais me incentivou a participar dele foi justamente o fato de que eu notei, junto com outra contribuidora, que na época era minha gestora, a Valesca, que ainda não tinham tantas mulheres no programa, então a nossa motivação foi contribuir com a comunidade. A gente já usava a ferramenta no nosso trabalho, então a gente estava aprendendo, e aos poucos a gente foi fazendo atividades para engajar mais mulheres na comunidade de Elastic e o resultado foi muito legal. Então, foi assim que eu conheci o programa e participei da primeira edição, né, aqui no Brasil, e no ano passado continuamos também com a comunidade fazendo diversas atividades aqui no Brasil e também para a América Latina, já que a gente teve a oportunidade de fazer muitas coisas remoto por causa da pandemia. É, Bia, então sua história com a comunidade da Elastic começou junto com o Elastic Contributor Program ou você já tinha algum relacionamento com a comunidade da Elastic antes disso? Uhum. Então, foi acho que um pouco em paralelo, né? Na verdade, a minha antiga gestora, a Valesca, que hoje em dia é minha amiga pessoal e amiga também, né, de profissão, colega de profissão, ela já tinha uma comunidade, né? Ela já tinha criado o blog da comunidade CISA de Minas, e quando fomos trabalhar juntas, a gente começou a realmente dar bastante vida ao projeto. Ela criou isso mais ou menos em 2018, mas só em 2019 a gente realmente deu os pontapés iniciais de compartilhar conteúdos, né, no blog da comunidade. E uma das ferramentas que a gente estava aprendendo no trabalho, que a gente estava migrando, inclusive, era para utilização do Elastic Stack. Então a gente começou a aprender e a escrever sobre ele no blog da CISAD Minas. Então, ali no início de 2019, a gente já contribuía com a comunidade, mas o programa ainda não havia sido lançado. Então, quando o programa foi lançado, o que motivou a gente foi justamente pelo fato de que a gente já estava escrevendo sobre o assunto, já estava falando sobre ele na internet, e a gente queria cada vez mais conquistar trazer mais outras mulheres para esse meio, não só, né, da infraestrutura, mas ensinar para elas também o uso do Elastic Stack, que é uma ferramenta open source e que está sendo utilizada muito fortemente na indústria. Então, era um meio de ajudar também a especializar cada vez mais mulheres. Então, a gente acabou juntando tudo e resultou nisso aí. Legal. Nessa última edição, você submeteu bastante conteúdo, submeteu bastante contribuições. Entre os trabalhos que você fez, o que te motivou a organizar a Elastic Week? Você pode compartilhar um pouquinho sobre esse projeto com a gente? Sim, claro. A ideia da Elastic Week surgiu de uma iniciativa que a gente tem feito na Cidade de Minas, que é focada mesmo em trilhas sobre conhecimento de tecnologias de infraestrutura, né? Então, a gente já tinha feito alguns eventos experimentais com outros assuntos, como virtualização, a gente estava querendo abordar cloud também, e a Elastic Week nasceu com esse objetivo da gente fazer uma trilha contínua de compartilhamento de conteúdo
conteúdo sobre Elastic, né? E o nosso objetivo, para engajar cada vez mais mulheres nesse universo, é trazer também mais mulheres para palestrar, para apresentar conteúdos técnicos. Então, foi uma experiência super legal. Eu acho que deu para compartilhar muito conteúdo bacana, não só sobre conteúdo, sobre coisas técnicas, né? Mas também sobre carreira. A gente teve uma sessão de job shadowing com uma recrutadora da Elastic e também com a Priscila, né, que é advocate. Então, deu para conhecer um pouco dos produtos da Elastic e também sobre carreira lá, né? Então, eu acho que foi uma semana super bacana de conteúdos. Tá disponível no nosso YouTube, no YouTube da Cisadminas, para quem quiser assistir também. Ficou gravado e nós tivemos palestras incríveis, de nível básico a nível mais intermediário, de diversos pontos aí, né, do Elastic Stack. Então, foi uma experiência bem legal e também foi interessante porque a gente conseguiu fazer com que outras mulheres da comunidade contribuíssem. E a gente mostrou que não necessariamente elas precisam estar criando conteúdos técnicos para contribuir com a comunidade. Só de você ajudar a organizar um meetup, organizar uma oficina, você já está contribuindo. Então foi bem legal, porque a gente conseguiu engajar mais mulheres e plantar a sementinha ali do conhecimento da maioria que estava ali. Então foi bem bacana. Legal. E dentre esse período, né, do ciclo de 2021, qual foi o maior desafio que você teve durante o programa? Uhum. No de 2021, eu acho que, apesar de ter submetido bastante coisa, de ter feito bastante coisa, pensar em gerar um conteúdo de uma maneira remota, principalmente se tratando de palestras, oficinas, foi um pouco difícil, porque eu estava super acostumada a fazer isso presencialmente. Todos os nossos meetups, oficinas eram presenciais. Então, nesse último ciclo, esse acho que foi o principal desafio, porque eu não estava muito acostumada com essa coisa de apresentar remotamente, mas aos poucos isso foi sendo resolvido, e eu acho que um desafio que é constante é sempre pensar em como gerar um bom conteúdo, um conteúdo que as pessoas vão entender facilmente, e até mesmo as pessoas que estão iniciando, né? Porque a ideia de contribuir, de criar um artigo, criar um tutorial, criar um vídeo, é realmente para ajudar. Então, pensar sempre em como criar isso de uma maneira didática é sempre um desafio. Eu tenho evoluído muito ao longo desse período. Eu acho que toda vez que eu escrevo algo novo, eu aprendo, mas é sempre bem desafiador pensar em como trazer isso de uma maneira didática, né? Então, eu sempre, depois que eu escrevo, então depois que eu planejo uma palestra, eu sempre penso, né, o que eu gostaria de aprender se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo aquele conteúdo. Então, eu sempre tento olhar dessa forma para produzir tudo que eu faço para a comunidade, para que realmente fique acessível para as pessoas e que o conteúdo seja realmente a porta de entrada para que ela se especialize mais no assunto, sabe? Não que vire uma barreira. Que não que a pessoa olhe para o conteúdo e pense, putz, é muito difícil, não entendi nada, não vou seguir em frente. Então, acho que esses são os dois principais pontos, assim, que são um pouco mais difíceis. E quais os benefícios você diria que o programa trouxe para a sua carreira? Eu acho que, de certa forma, conhecer outras pessoas da comunidade. Eu conheci diversas pessoas, tanto no ano anterior quanto nesse, né, de agora, no ciclo de 2019, 2020. Deu para conhecer contribuições de pessoas de todos os lugares aí do Brasil, deu para ver o trabalho de muita gente e eu mesma consulto outros materiais de outros contribuidores, então é super bacana essa questão de você conseguir encontrar referências e essas referências serem acessíveis. São pessoas que eu posso adicionar no LinkedIn e tirar uma dúvida se eu precisar. Então, é super legal essa proximidade que gera realmente ali entre a comunidade. Um outro ponto realmente também que eu gostaria de falar é em relação à carreira, né? No mercado de trabalho, de certa forma, o programa dá uma evidência para as pessoas que estão contribuindo. E quando eu digo uma evidência, é no sentido de as empresas
muitas das vezes procuram hoje em dia um profissional que não entende só do lado técnico, né? Não, a gente não está procurando um profissional que entende só de só tem ali as hard skills. O mercado procura também um profissional que tem soft skills, que sabe interagir com outras pessoas, tem uma boa comunicação, sabe trabalhar em grupo, né, com bastante team play. E essas são características de pessoas que geralmente estão no meio de comunidades. Então, de certa forma, isso trouxe bastante visibilidade para mim, porque na minha área tem sido procurado esse tipo de profissional que tem soft skills e hard skills bem fortes, e eu recebi propostas de trabalho, inclusive eu aceitei uma delas, eu tive uma evolução aí de, enfim, senioridade, evolução de enfim, N coisas na minha carreira, não só graças ao programa, tem todo um histórico, mas certamente o programa me fez expandir aí a minha rede de contatos e a minha visibilidade no mercado. Então, foi bem legal a experiência e eu sou muito grata por isso. Que legal, muito bom ouvir isso de você. Fico feliz que o programa tenha trazido coisas tão benéficas para você e para sua carreira. E se você pudesse dar um conselho para alguém que queira participar do Elastic Contributor Program, qual seria? Eu acho que seriam dois conselhos, na verdade. O primeiro deles é participe sem medo, sabe? Eu acho que para você contribuir com a comunidade, você não precisa ser uma pessoa expert no assunto, você precisa simplesmente conseguir compartilhar um pouco do que você sabe, né? Então, às vezes você pensa que para contribuir você tem que ser assim o guru ou a guru daquele assunto, mas na realidade não é bem assim. Eu não sei tudo sobre Elastic, tô longe de saber, até porque no meu dia a dia de trabalho eu trabalho com N outras ferramentas. Então, é realmente difícil você se tornar um super especialista num assunto específico, principalmente se tratando de tecnologia, onde o mercado é muito abrangente e cada empresa usa a tecnologia que mais se adequa a ela. Então, já entra, né, no espírito de que, tipo, tá tudo bem você não saber tudo, mas o importante é você saber compartilhar o que você sabe. E você sempre vai saber de algo que vai ajudar outra pessoa. Então, é muito importante que você realmente se solte, não tenha medo, porque eu sei que isso é uma barreira para muita gente, sabe? Palestrar, falar em público, ou escrever sobre algo, ou até mesmo contribuir com código. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas a comunidade, inclusive, se ajuda. Então, eu acho que essa é a minha primeira dica, né? Contribua sem medo. E um outro ponto é que o programa de contribuição, ele está relacionado a quanto, né, e como você contribui para a comunidade, não é sobre o seu nível de conhecimento, tá? Então, tipo, não é uma certificação que vai garantir que você sabe de tudo sobre Elastic. Esse é um ponto muito importante de ressaltar. Porque às vezes pode haver aí uma confusão em relação a isso. Então, o programa não é sobre o seu super conhecimento, não é sobre a sua profundidade de conhecimento, mas sim o quanto você compartilha com a comunidade e, enfim, eu acho que compartilhar com os outros faz com que você aprenda também. Sempre que eu vou escrever sobre algo, eu reviso alguns conhecimentos, eu realmente testo aquilo que eu estou escrevendo para ter certeza de que vai funcionar. Então é um jeito também de estudar, né? Então acho que esses são os dois principais conselhos: entender que se trata de realmente contribuição, de apoio à comunidade e de que você não precisa ser um super expert para contribuir. Bia, muito legal. Fico muito feliz de ver que você captou exatamente o que a gente queria com esse programa, que não se trata do nível de conhecimento, e sim, a gente queria que a comunidade se engajasse mais e compartilhasse mais conteúdo. Então, fico muito feliz de saber que o programa te trouxe tantos benefícios e ver que a comunidade no Brasil, não só no Brasil, aliás, né, ver que a comunidade da Elastic está crescendo tanto, isso me deixa muito feliz. É, Obrigada por compartilhar com a gente um pouco sobre a sua experiência, compartilhar suas opiniões, compartilhar um pouquinho sobre a sua vida com a gente. E é isso. Até a próxima. Obrigada de novo, Bia. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Um abraço.
Tchau, tchau. Tchau.